Amém, igreja? Bom dia a todos. Eu saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que nos assiste aí, que a graça e a paz do nosso Deus também esteja sobre a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Chuva abençoada, né, irmãos? Amém ou não? Promessa de Deus. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. O Senhor deixa bem claro, há tempo para tudo. E no tempo certo, Ele mandou a chuva para nós. Porque nós confiamos no nosso Deus. Nós confiamos num Deus, qual a sua palavra, ela é viva e eficaz em nossas vidas. Amém? Eu quero falar de algo esta manhã com vocês, de uma palavra que transforma nossas vidas, de uma simples palavra que vai nos levar à eternidade. A palavra é escolha, é o que nós vamos trabalhar essa manhã, e eu quero falar de duas escolhas aqui. A primeira escolha é nossa, e a segunda escolha é a de Deus. Por favor, projeta aí João capítulo 15, verso 16. Se eu fosse intitular, e eu intitulei um tema para esta mensagem, é: Deus não erra nas suas escolhas. A palavra de Deus lá em João 15, 16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Interessante que se a gente for ver os grandes homens de Deus na palavra, que passou ali até o nascimento de Jesus, eles tiveram as suas escolhas. Davi teve a sua escolha. Qual foi a escolha de Davi? Ele escolheu adulterar. No momento ali onde Davi tirou o seu foco, ele escolheu adulterar. E na conferência que nós tivemos aqui, quem esteve na conferência? Glória a Deus. A conferência foi alinhando a terra com os céus. E foi se falado muito de processo e o que mais, irmãos? Processo e propósito, não é verdade? E eu quero dizer o que em cima disso aí. Foi uma bênção essa conferência que nós tivemos, porque para atingir um propósito nós temos que passar pelo processo. Então quando Davi aqui ele escolheu adulterar, Davi ele estava num processo que desde quando o profeta Samuel esteve na casa de Davi e escolheu como profeta não Samuel, mas o Senhor escolheu Davi para cuidar de nações, para ser um rei. Então desde ali Davi ele veio num propósito, num processo. Davi ele veio num processo, passou pelo processo ali de derrotar Golias e veio prosseguindo. Deus já tinha um propósito final para Davi. Mas Davi, num determinado momento desta caminhada, do seu processo, ele escolheu adulterar. E quando Davi escolhe adulterar, Davi ele provocou algo sobrenatural. Não estou falando de pecado aqui, mas ele provocou algo sobrenatural naquela época ali. Só que Davi, no meio desse processo onde ele adulterou, Davi, ele parou. Davi, ele viu que aquela escolha que ele fez, não foi uma escolha boa. Não foi uma escolha ao qual agradava ao Senhor. Então Davi se arrependeu. Davi foi diante do Senhor, se arrependeu, pediu perdão, e o processo da caminhada de Davi foi outro. A partir dali Davi
foi chamado pelo Senhor homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, no momento, ele escolheu o errado. E muitas das vezes nós temos as nossas escolhas, e nesse processo das nossas escolhas, muitas pessoas não param para perceber que aquela, não que não foi uma escolha correta, mas que algo estava saindo fora do controle. Hoje eu sei que o sonho de muitos aí é se casar. Então tanto o homem quanto a mulher, ele faz uma escolha de se casar, de escolher a sua parceira, de escolher o seu parceiro. Só que nesta caminhada, neste processo de escolha, a gente vai achar muitos espinhos, a gente vai achar muitas pedras que vão tentar parar a nossa escolha. Mas o Senhor, quando Ele tem um propósito para nossas vidas, dentro dessa escolha ao qual a gente está caminhando, está passando pelo processo, Ele também nos dá a sabedoria de pararmos e identificar aonde está saindo errado. Não que nós vamos desviar, mas nós vamos parar e consertar. O Senhor, Ele também, Ele provoca várias circunstâncias dentro desse processo. Para quê? Para que nós venhamos entender, para que nós venhamos consertar o que está errado. Jonas, quando foi enviado para ir a Nínive ali, Jonas escolheu outro caminho. O que é que o Senhor fez? O Senhor usou uma circunstância. Para quê? Para que Jonas consertasse e voltasse ao processo original, o qual Deus queria que ele fosse. Adão escolheu o quê? Escolheu desobedecer a Deus. Foi uma escolha ruim, não foi, irmãos? Porque nós sabemos qual foi essa trajetória aí até hoje. Mas eu quero falar algo para você, que dentro das nossas escolhas nós temos um Deus poderoso, que por mais que às vezes nós não estamos entendendo aquele processo ao qual escolhemos, mas o Senhor, Ele para diante de nós e fala: olha, aqui está errado, pare, conserte, porque o propósito lá no final é a vida eterna. Quando eu estou nesse processo e propósito, eu tenho que entender qual que é o propósito final lá na frente. As minhas escolhas não podem ser aleatórias. Muitas das vezes escolhemos mal e não temos um fim. E na Bíblia ela é bem clara quando ela exempla um fim trágico de uma escolha que não foi uma escolha boa, que foi o caso de Judas. Judas, ele esteve andando com o Senhor. Judas ele sabia do propósito final. Mesmo assim, Judas fez uma escolha que o levou para onde o levou. O Senhor não tinha propósito para Judas. Eu não vou me atrever a falar, porque se você for olhar na Bíblia, você não vê esse propósito, não é claro isso. Mas a escolha de Judas o levou ao fim que ele teve. Então essa primeira escolha que eu falei aqui são escolhas nossas, são as escolhas de nós humanos, são a escolha também, como eu exemplifiquei, daqueles que passou ali, que são homens aqui na Bíblia. Mas tem uma outra escolha, que essa é a que determina a nossa vida eterna, é a que determina o nosso futuro com o Senhor, que é a escolha de Deus. Como eu tinha dito aqui
em João 15:16. E o meu título: Deus não erra em suas escolhas. Mas como? Deus me escolheu para quê? Qual que é o propósito que Deus me escolheu? Eu e você que está aí, e você que está nos assistindo. Se nós estamos aqui hoje sentado, ouvindo a palavra do Senhor, é porque Deus escolheu você. É porque Deus escolheu não só você para estar aqui hoje nesse momento, mas Ele escolheu você para este processo de caminhada, de levar o evangelho dEle, de falar sobre os feitos dEle, para atingirmos o propósito final. Então Deus nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Deus. Como, pastor, que Deus nos escolheu? Tem uma promessa que está lá em Jeremias, de uma escolha do Senhor, que ela é estendida para nós hoje. Deus nos escolheu para o seu propósito divino. Grave aí, primeira parte que eu quero falar com vocês da escolha de Deus. Deus nos escolheu para o seu propósito divino. Ah, pastor, mas eu ainda não entendi essa escolha de Deus. Eu ainda não. Como que Deus me escolheu? Como que Deus sabia? Abre, por favor, você que pode, ou então acompanhe no telão, lá em Jeremias, no capítulo 1, verso de número 5. Olha o que diz a palavra do Senhor: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então Deus, antes de nós nascermos, Ele já nos conhecia, Ele já tinha um propósito na nossa vida. Se você está aqui hoje, não é porque é um acidente, a sua vida está ruim e você resolveu vir na igreja, não. Você está aqui hoje porque o Senhor já o conhecia dentro do ventre da sua mãe, e Ele já o consagrou para você estar aqui hoje, para você participar deste processo do Senhor. Então Ele nos escolheu para o seu propósito divino. Qual que é o propósito divino do Senhor para nossas vidas com essa escolha? É reinar com Ele, é ter a vida eterna com o Senhor. Quantos aqui querem ter a vida eterna com o Senhor? Glória a Deus. Eu quero ter uma vida eterna com o Senhor. Eu quero estar nesse processo, porque eu tenho que saber qual que é o propósito final disso. Então, se Deus me escolheu para o seu propósito divino, que é reinar com Ele, que é a vida eterna, isso tem que estar enraizado em mim. Talvez o processo, muitas das vezes eu vou ter que parar, eu vou ter que consertar daqui, eu vou ter que consertar dali, mas o propósito final eu tenho que entender qual que é a vida eterna. Então essa é a primeira escolha que o Senhor fez para nossas vidas, para o seu propósito divino. Segunda escolha que o Senhor fez para nossas vidas é para a sua maravilhosa luz. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, verso de número 9. Olha o que diz. É isso mesmo? Deixa eu só confirmar ali, meus irmãos. Isso. Olha lá o que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse é o outro propósito, essa é a outra escolha que o Senhor fez para nós. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de quê? De propriedade exclusiva de Deus.
Irmão, você é exclusivo de Deus. Vocês já viram aí, tem essas marcas famosas, Nike, Adidas, tem aí jogadores de futebol que são pessoas exclusivas, né, dessa marca, tem aí um contrato vitalício, nunca acaba. Vocês é que pensam que nunca acaba, irmãos. Mas esse tipo aí de exclusividade acaba. Agora você já imaginou você sendo exclusivo de Deus? Não vai acabar. Você é exclusivo de Deus. A marca que é Senhor Jesus, que é Jesus Cristo, é exclusiva sua, é exclusiva dele. Agora você já imaginou? Olha que escolha que o Senhor fez para nós, para estarmos junto com Ele na sua maravilhosa luz, para reinarmos com Ele. Aonde você passar aí na rua, você vai lembrar: nossa, eu sou uma geração eleita do Senhor, eu faço parte dessa geração. Quantos aqui de fato fazem parte dessa geração? Amém. É algo, irmãos, sobrenatural na nossa vida. Aonde você for, você fala: nossa, eu sou um escolhido de Deus. Aonde você for, aonde você colocar a planta dos teus pés, aquele lugar ali será abençoado. Aonde você levantar a sua mão e impor sobre um enfermo, ele será curado. Você: nossa, não é eu, mas foi porque Deus me escolheu para levar isso. Que escolha perfeita, né, irmãos? Que escolha perfeita de Deus. Nós humanos erramos muitas vezes em nossas escolhas. Temos que voltar atrás, temos que parar às vezes no meio do processo. Mas Deus não erra. Achei interessante na conferência também, quando os pastores que aqui ministraram perguntaram quem queria estar à disposição do bispo e da bispa, né? Muitas pessoas vieram aqui. Talvez pode não ter entendido qual que foi o processo aqui, mas vieram. Por que que vieram? Porque se identificaram, porque viram a quem eles iam estar junto. Primeiramente a Deus, segundo a dois líderes íntegros, dois líderes que trazem a palavra do Senhor. Agora vocês imaginam a gente estar à disposição do Senhor, nós estarmos à disposição daquilo que o Senhor quer para nossas vidas, nos colocarmos na brecha e falar: Senhor, estou aqui, o Senhor me escolheu. E se Deus te escolheu, meu irmão, Ele não vai deixar você ser envergonhado. Muitas das vezes Satanás, ele começa a agir em cima das nossas escolhas, e nós esquecemos que o principal de tudo é a escolha de Deus em nossas vidas. E aí por um momento a gente, como o irmão Murilo falou aqui, a gente pode falhar. No momento a gente pode dar uma caída, e aí o inimigo bate e fala assim: nada, Deus não te escolheu, você está sozinho aí agora. Mentira de Satanás, irmão. Jamais Deus deixará você envergonhado. Jamais Deus vai escolher você para você ser envergonhado. O processo pode estar difícil, pode, mas Deus te escolheu para passar por este processo, porque Deus conhece a sua estrutura, Deus sabe da sua limitação. Deus não vai te dar algo além daquilo que você pode suportar, além da sua limitação. Então quando o Senhor escolheu a mim e a você para estar junto na obra dEle, é porque a capacidade é Ele quem vai dar, o caminho é Ele que vai te falar qual é o certo. Eu tenho que estar somente na dependência dEle. Eu tenho que estar na dependência dEle.
Abraão sempre esteve na dependência do Senhor. E todas as promessas que Deus fez na vida de Abraão foram se cumpridas. Até quando Deus pediu o seu filho, Abraão se pôs na brecha e na dependência do Senhor. Eu vou entregar, Senhor, meu filho. Mesmo naquela situação de Abraão ali, naquele processo de caminhar, levando Isaac. Vocês acham que Abraão ali não estava angustiado? Nossa, meu filho foi uma promessa, agora eu vou ter que entregá-lo ao Senhor. Quando chegou lá no momento de imolar, o Senhor já tinha preparado um cordeiro ali no lugar de Isaac. Mas por que isso? Porque o Senhor escolheu Abraão, o capacitou e não deixou Abraão ser envergonhado. Tudo na nossa vida, meus irmãos, vamos entender aqui, tudo na nossa vida, nós temos que estar na dependência do Senhor. Eu lembrei de algo agora do pastor Paulo Henrique, que ele fala pra gente que às vezes você está com pensamento de ir em tal lugar, e de repente você tem um caminho certo que você é acostumado a passar, e por um instante você passa por outro caminho. Você fala, nossa, mas por que eu estou passando por esse caminho para ir àquele determinado lugar, sendo que por outro é mais fácil? É porque talvez aquele outro lá, meu irmão, vai acontecer algo que não é para você. Aí você passa por outro caminho que você pensa que é o caminho errado e sabe da notícia lá, nossa, houve um acidente ou aconteceu algo em tal lugar, assim, então você aí vem na sua mente, nossa, olha, eu ia passar lá daqui a pouco, eu estava passando lá. É o processo, é a escolha. Não foi a minha escolha passar por aquele outro caminho, mas quando eu estou no processo, eu estou na brecha do Senhor, Ele me conduz ao caminho correto. Então primeiro o Senhor me escolheu para quê? Vocês lembram? Eu disse aqui, para o seu propósito divino. Segundo, Ele nos escolheu para a sua maravilhosa luz, geração eleita, sacerdócio real. Terceiro, o Senhor nos escolheu para quê? Para sermos filhos através de Cristo Jesus. Lá em João capítulo 1, verso 12. Diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Então, a escolha do Senhor para nós, quando Ele nos escolheu, foi também para sermos filhos, através de Cristo Jesus. A palavra diz, mas a todos quantos o receberam, receberam quem, irmãos? Jesus na sua vida. Aí o Senhor deu o quê? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha que escolha maravilhosa do Senhor, para nós sermos filhos. Irmãos, acho que vocês não entenderam. Olha que coisa maravilhosa essa escolha do Senhor, para nós sermos filhos de Deus. Agora eu sou filho daquele que é dono do ouro e da prata. Eu sou filho daquele que é fiel e justo para cumprir as promessas nas nossas vidas. Irmãos, não tem como não agradar, não tem como não crer nesse Deus. Não tem como a pessoa perceber aonde ela vá esse Deus. Já aconteceu algo com vocês? Eu vou perguntar aqui. Você já esteve em alguma fila de banco, em algum lugar que você esteja, que a pessoa chega em você e fala, nossa, você é diferente.
Você tem algo diferente em você. Aí você pergunta a pessoa o que? Ela, não sei, você tem algo diferente. Essa é a diferença de ser filho de Deus. Das pessoas verem você aonde quer que você esteja e falar assim: nossa, aquela pessoa ali é diferente. E muitos vão reconhecer você como filho de Deus, principalmente o diabo. Vocês pensam que não? O diabo é o primeiro a reconhecer que nós somos filhos de Deus. Ele tem que reconhecer isso. A nossa patente, a nossa identidade, a nossa paternidade de Cristo. Ele nos escolheu para sermos filhos através de Cristo Jesus. Esse processo do Senhor Jesus até chegar à cruz não foi um processo em vão, porque hoje nós podemos estar inserido no propósito. O processo de caminhada até a cruz, tudo que o Senhor passou, a dívida que Ele pagou, nossa, não foi em vão, foi para nós estarmos nesse propósito hoje. Propósito de caminhada com o Senhor, propósito de herdar o reino de Deus, propósito de herdar a vida eterna. Por algum momento o Senhor Jesus ele tentou não querer mais participar do processo, quando Ele fala: Pai, se possível, passe esse cálice de mim. Mas o Senhor entendia que a escolha do Pai para Ele naquele momento ali era aquela, e Ele ia suportar. O processo era aquele, a escolha foi correta. Ele pagou todos os nossos pecados, e hoje nós estamos inseridos nesse propósito de Deus, de sermos chamados de filhos, de podermos levar as boas novas do Senhor, de podermos ter a garantia da nossa vida eterna com Cristo. Amém, irmãos? Quarto ponto: por que que o Senhor nos escolheu? Para vivermos a eternidade com Ele. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A nova Jerusalém, irmãos, a nossa vida eterna com o Senhor não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais luto. Por que que não vai ter, pastor? Porque o Senhor nos escolheu para isso. Esse é o propósito final da nossa escolha. Quando você escolheu, eu não sei aqui, eu sei que tem muitos aqui que tem 10 anos de conversão, tem muitos aqui que tem mais anos de conversão, mas quando você levantou a sua mão, escolheu servir esse Deus, talvez você não tinha a dimensão desse processo, talvez você não tinha o conhecimento de como que ia ser a sua caminhada, mas hoje nós podemos contemplar que a minha escolha lá atrás não foi uma escolha errada, não foi uma escolha qualquer. Hoje eu posso entender que aquela escolha que eu fiz lá atrás vai me levar a usufruir disso aí, da vida eterna, da nova Jerusalém, aonde não vai ter choro, aonde não vai ter luto, aonde eu vou estar com o Pai.
Eu não sei se todos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, mas quando o Senhor me deu essa palavra, quando o Senhor falou de escolha para a minha vida, eu lembrei de quando eu levantei a minha mão para escolher a Deus, para escolher a Cristo. Muitos na época não entenderam, ou até me falaram: você está entendendo o que você está fazendo? O nosso templo aqui era um templo pequeno, e eu lembro como se fosse hoje, num domingo, 28 de março de 2005, foi quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo na minha vida. Para muitos, acharam que era, vamos dizer assim, fogo de palha. Ele tá, é mais um que tá. Irmãos, não foi. Quando eu levantei a minha mão, quando fizeram um apelo, eu levantei a minha mão, eu senti Deus tocando no meu coração. Não falei para ninguém, não falei qual que foi o sentimento que eu tive, mas estou falando para a igreja agora. Depois de 16 anos, o Senhor falou ao meu coração, e de lá para cá eu tive várias promessas na minha vida, ainda tenho. Pastor Paulo Henrique, um pouco dos cabelos brancos dele foi a minha persistência, que ele lembra disso. Tudo eu perguntava para ele: por que isso na Bíblia? Como que é isso? Como que é aquilo? Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, porque ele me ensinou muito, muito, muito mesmo, das coisas de Deus. E eu fui me envolvendo, e eu fui querendo mais, E quando nós se envolve nas coisas de Deus, e vai querendo mais, o Senhor mais e mais vai te capacitando. Mais e mais Ele vai aumentando a sua capacidade de absorver aquilo que a palavra dEle nos diz. A palavra de Deus, irmãos, pode resolver problemas nossos conjugais, problemas financeiros, problemas nosso particular, nosso mesmo, vários problemas. Basta, nós estarmos atentos a ouvir a voz de Deus. E como eu disse aqui, Deus não erra na sua escolha. Eu posso ver aqui o casal, o irmão Manuel, mas a irmã Helenilda. Quanto tempo de caminhada, irmãos? Como casal? 26 anos, irmãos. Irmão Manuel, muitas vezes nesse processo teve que parar para arrumar algumas coisas, não teve? E é assim que o Senhor nos capacita. No processo, talvez alguma coisa pode estar desalinhada, mas o Senhor fala: olha, alinha isso aqui. Alinhou, pronto, prossiga. Então servir a Deus é muito bom. Servir a Deus, eu acho que não tem como explicar. A gente se dispor para servir ao Senhor, a dimensão do que acontece tanto no mundo espiritual como no físico. Porque tudo que acontece no físico nosso é porque no espiritual já foi liberado. Primeiro começa lá. Eu estou passando por um momento de batalha aqui. Começou lá, para vir no físico. Mas o Senhor sempre vai dar estratégia para que nós venhamos passar, para que nós venhamos sempre estar alinhado nesse processo terra e céus. Essa conferência não foi em vão. Os pastores que vieram lá do Rio de Janeiro não vieram apenas para ministrar uma conferência. Quem esteve aqui viu que foi algo sobrenatural. Deus falou com muitas pessoas aqui. Deus escolheu muitas pessoas aqui para uma nova etapa no seu ministério. E vai vir várias e várias outras pessoas. E nós
vamos estar aqui para conduzir, para que esse alinhamento sempre esteja com uma sintonia 100% com o Senhor. Então coloque aí, grave aí na tábua do seu coração: Deus não errou em escolher você. Deus não errou em escolher você para conduzir a obra dele. Talvez o inimigo pode tentar por um momento jogar sofisma, que são mentiras, falar que Deus errou na escolha dele a respeito da sua vida. Mas como eu disse, que é sofisma do inimigo, é mentira. Se você está aqui hoje, se você faz parte desta comunidade, é porque Deus confia em você. É porque Deus confiou. Se você faz parte de um ministério, é porque Deus confiou aquele ministério na sua mão. Ele te escolheu antes mesmo de você nascer. O propósito de Deus para a sua vida já estava estabelecido. Daqui para frente agora, eu é que tenho que me pôr na brecha. Eu é que tenho que estar atento. Eu lembrei de algo aqui há muito tempo. O pastor Elis Fernandes, todos aqui conhecem. O pastor Elis Fernandes, a gente chama ele de pastor baiano. E numa dessas vindas dele aqui, na nossa comunidade, na nossa igreja, ele falou a respeito de muitos nascimentos de criança que ia ter aqui nesta igreja. Quem lembra disso aqui? Que ele falou isso. Vocês agora lembram da época que ele falou até agora quantas crianças já nasceu aqui na nossa igreja? Eu lembro, irmãos. Promessa, propósito, processo. Processo e propósito, irmãos, é algo sobrenatural. Então que esta manhã, você que ouviu esta palavra aqui, você possa guardar ela na tábua do seu coração. Que você possa sempre lembrar, sempre aonde você for, você sempre lembrar que você foi uma escolha certa de Deus. Aonde você foi, as pessoas olharem para você e falar assim: nossa, você é diferente, você tem algo de diferença. Você pode abrir a sua boca e falar assim: é porque o Senhor Jesus Cristo me escolheu para fazer a diferença nesse mundo tão conturbado. Ele mesmo diz que neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o processo até chegar ao propósito não é fácil. O Senhor não disse que é com facilidade, mas Ele garantiu. Ele garantiu o que está lá em Apocalipse 21. Uma nova Jerusalém, uma morada onde nós não vamos passar mais por essas tribulações, não vamos passar mais por essas conturbâncias que o mundo sempre impõe a nós. Amém, igreja? Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, que o Senhor Jesus possa enchê-los de sabedoria, de conhecimento, e que possa também, aonde vocês forem, Ele vai estar com o seu manto sobre cada um de nós, nos livrando de todo o mal, não deixando que as mentiras de Satanás venham estar sobre a nossa mente. Amém?